Olá, meus irmãos, novamente nós estamos aqui dando sequência ao nosso estudo. Meus irmãos, hoje é um assunto muito interessante. Lição de número 9. Quem é Cristo? O que você falaria de Cristo se alguém perguntasse quem é Cristo? Você já parou para analisar um pouquinho sobre esse assunto? Já parou para pensar sobre ele? Será que você está preparado para responder a alguém se alguém te perguntar quem é Cristo? Meus irmãos, na pessoa de Jesus, Deus entrou fisicamente em nosso mundo. Um Deus infinito veio viver num mundo finito. Aquele que conhecia exatamente como as coisas deveriam ser. Chegou a lugares onde as coisas obviamente não eram. Em Jesus, Deus e o homem tornaram-se uma pessoa. Um ser diferente de qualquer outro que o mundo já viu ou jamais verá. Jesus Cristo era e para sempre será totalmente Deus e totalmente homem, numa só pessoa. E essa pessoa mudou o curso da história para sempre. Essa pessoa mudou o curso da minha vida para sempre. Essa pessoa pode mudar o curso da sua vida para sempre. Mas vamos entender um pouquinho melhor isso. Jesus, como sendo plenamente homem. Jesus era plena e completamente humano. Ele foi concebido no útero da sua mãe por uma obra milagrosa do Espírito Santo, o que está bem claro em Mateus 1,18. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 1, verso 18. Vamos entender um pouquinho melhor como começou toda essa história de Jesus. Diz assim o texto, olha, Mateus 1,18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Conquanto muitas coisas pudessem ser ditas sobre isso, uma fica bem evidente. Jesus nasceu de mãe humana. Seu nascimento comum a todos os humanos confirma a sua humanidade. Nasceu de uma humana, Jesus é humano. Assim como temos um corpo humano, Jesus também o possuía. Quando criança, ele crescia e se fortalecia. Lucas registrou isso. E à medida que amadurecia, crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele se cansava de uma viagem, como nós nos cansamos também. Após jejuar, sentia fome. Enquanto na cruz ele disse: tenho sede. Seu corpo era em todos os aspectos exatamente como o nosso. Jesus ressuscitou da morte em um corpo físico e humano, que não estava mais sujeito a fraqueza, doença ou morte. Como ele disse a seus discípulos, que se surpreenderam ao ver o Cristo ressuscitado. Lucas 24:39 diz assim, ó: vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. O próprio Jesus falou isso para os seus discípulos. Jesus continua vivendo em seu corpo humano, porém perfeito no céu. A mente de Jesus era como a nossa também. E ele teve de passar por um processo de aprendizagem, como qualquer criança. Lucas registrou, por exemplo, ele nos diz que ele crescia em sabedoria. Como uma criança normal, ele aprendeu a fazer coisas como falar, ler, escrever, comer. Em sua natureza humana, ele não sabia o dia em que iria retornar à Terra. Marcos registrou isso, dizendo: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Além disso, Jesus sentiu toda a gama de emoções. Ele admirou-se da fé do centurião, vocês se lembram disso? Ele chorou pela morte do seu amigo Lázaro. Ele orou a Deus em alta voz e com lágrimas. Antes da sua crucificação, ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Mateus 26:38 registrou esse verso.
E ainda João 2,27. Agora o meu coração está perturbado. Vocês conseguem perceber todas as emoções que Jesus sentiu? Não são as emoções que nós sentimos? Não são as emoções que você sente? Jesus era como nós em todos os aspectos. Menos um, meus irmãos. Ele não tinha pecado. Por isso, no final da sua vida, ele pôde dizer: tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. João 15:10. Eis porque Paulo se refere a Jesus como aquele que não tinha pecado. Está lá em 2 Coríntios 5:21. Pedro afirma que ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. João nos diz que nele não há pecado. 1 João 3:5. Obviamente, Jesus é alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Bem diferente de nós, né, meus irmãos? Porque nós não conseguimos ficar, normalmente não ficamos um dia sem pecar. É somente a misericórdia de Deus que nos alcança. Jesus tinha de ser completamente humano para servir como nosso representante perfeitamente obediente. A sua obediência representativa como homem está em contraposição à desobediência representativa de Adão. Paulo diz que, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. Se Jesus não fosse totalmente humano, a obediência em nosso lugar seria sem significado. Não teria significado algum. Mas ele passou por tudo que nós poderíamos passar aqui nessa terra e não cometeu pecado. Assim como Jesus tinha de ser humano para viver em nosso lugar, ele também precisava ser humano para morrer em nosso lugar. Como está escrito em Hebreus 2,17. Era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Se Cristo não fosse totalmente humano, sua morte em nosso lugar não teria significado. Além disso, a humanidade de Jesus, assim como a sua divindade, permite que ele sirva como um só mediador entre Deus e os homens. Isso também significa que, como homem, ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Imagina só, você está passando uma situação difícil? Você está passando um momento onde você sente que está sendo tentado? O nosso Senhor Jesus, ele te entende. Ele passou por todas essas tentações. Busque nele guarida, busque nele, sabe, o perdão, busque nele a força necessária para passar esses momentos difíceis de tentação. Agora vamos falar um pouquinho sobre Jesus plenamente Deus. Como dissemos anteriormente, Jesus foi concebido no útero da sua mãe mediante uma obra milagrosa do Espírito Santo. Novamente isso fica claro lá em Mateus 1,18. O nascimento virginal de Jesus foi uma obra sobrenatural de Deus. E por meio dessa obra interior do Espírito Santo em Maria, mãe de Jesus, o humano e o divino estavam unidos de um modo que jamais estarão em qualquer outro ser humano. Ele é único. Como vimos ao discutirmos a deidade completa da Trindade, vocês estudaram isso lá no capítulo 3. A Bíblia diz de maneira bem compreensível que Jesus é totalmente Deus. Por exemplo, Paulo escreve sobre Jesus em Colossenses 2,9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Logo, quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas registrou isso no capítulo 2, verso 11. Eles estavam dizendo que foi o próprio Senhor Deus que nasceu. Quando perguntado se ele tinha visto Abraão, Jesus respondeu dizendo: antes de Abraão nascer, eu sou. João 8,58. Aqueles que o ouviram dizer isso, eles apanharam pedras para apedrejá-lo. João 8,59 diz isso. Seria uma atitude de um responsável líder religioso. Teria feito se algum reivindicasse ser Deus. Qualquer um.
Qualquer estudioso da palavra teria pego pedras ali porque ele estava dizendo que era Deus. Eles entenderam que Jesus estava reivindicando o mesmo título que Deus reclamou para si mesmo. Lá em Êxodo 3,14, eu sou o que sou. E na verdade, ele é Deus. Em Apocalipse 22,13, Jesus diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Isso se assemelha muito ao que Deus diz, Deus o Pai. Ele disse no início do mesmo livro, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1,8. Olha que maravilhoso. As palavras de Jesus se assemelham muito às palavras do nosso Deus poderoso. Eis porque Paulo afirmou que Jesus é digno de adoração. Lá em Filipenses 2, do verso 9 ao verso 11, ele diz assim, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A divindade de Cristo é a razão de Deus, o Pai, dizer: todos os anjos de Deus o adorem. Jesus era plenamente Deus, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Colossenses 1,19. Se Jesus não fosse plenamente Deus, ele não poderia ter assumido a penalidade total pelo pecado do mundo inteiro. E se ele não suportasse a pena total do pecado pelo mundo, como um homem sem pecado, não haveria um pagamento válido pelos pecados de todos, e ninguém poderia ser salvo. Olha só, ele era perfeito. Por isso ele conseguiu levar sobre si todos os nossos pecados, meus irmãos. Agora vamos fazer um condensado aqui. Jesus, plenamente Deus e totalmente homem, numa só pessoa. Jesus era totalmente Deus, mas também era totalmente homem. E o era integralmente todo o tempo. Tem gente que pensa assim, Jesus, por um período ele era totalmente homem e depois ele era totalmente Deus. Não, ele não cessava de ser homem e não cessava de ser Deus. O eterno Filho de Deus tomou sobre si mesmo uma natureza verdadeiramente humana. Suas naturezas divina e humana são para sempre distintas e conservam suas propriedades, embora estejam eterna e inseparavelmente unidas numa só pessoa. Esse é provavelmente o milagre mais incrível de toda a Bíblia. O eterno Filho de Deus, totalmente divino, tornou-se plenamente humano. E fazendo assim, uniu-se à natureza humana para sempre. Jesus, um homem, diferente de qualquer outra pessoa que o mundo viu e verá. Uniu eternamente tanto o infinito quanto o finito. E mudou o curso da história para sempre. Olha que maravilhoso. Você consegue entender o quanto o poder de Deus, ao enviar Jesus como Filho de Deus, tornando-se homem, pensando em salvar você, pensando em salvar a mim. Meus irmãos, isso tudo é maravilhoso. Jesus, plenamente Deus, totalmente homem. Você não encontrará outro. Nunca houve e não haverá. Ele é único. Agora, para você aí, algumas perguntas para revisão e aplicação. Pergunta de número 1. Jesus é plenamente Deus. De quais maneiras esse fato o encoraja? Jesus é totalmente homem. De quais maneiras esse fato o encoraja? Pense aí um pouquinho. Leia com atenção este capítulo, debruce nesse texto, mas permita-se, no decorrer da semana, você fique pensando nesse texto que você leu, o quanto é importante o fato de nós entendermos a humanidade de Cristo, o quanto é importante nós entendermos, a divindade de Cristo. E nesse momento eu quero fazer um pedido a vocês. Reserve um momento para orar e conversar diretamente com Jesus, agradecendo-lhe por ter vindo ao mundo e se tornar totalmente homem, por causa de mim, por sua causa também. Ele fez isso. Ninguém o forçou, mas ele fez. Então reserve um tempo
e ore a Deus agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. Muito obrigado, meus irmãos. Até a próxima aula. Que Deus os abençoe.